Olá pessoal, bom, hoje até considerando que essa semana nós temos uma turma nova na pós-graduação de Nutrição Clínica Integrativa Funcional, eu vou bater um papo um pouco mais direcionado para estudantes e profissionais de nutrição, mas acredito que tudo que eu disser aqui também auxilie pessoas que estão buscando um profissional, vale também para profissionais da medicina, qualquer área da saúde como um todo, que lide com atendimento, que lide com pessoas. Aí também convido profissionais de educação física, todos aqueles relacionados ali ao cuidado com pessoas. Eu coloquei esse tema, qual o papel do nutricionista? E para muitos pode aparecer até muito claro esse papel. Afinal de contas, quando alguém descobre que você está estudando nutrição ou até você já é um profissional e informalmente te encontra em algum lugar, aquela pergunta clássica, passa uma dieta para mim, monta uma dieta para mim. Então, muitas vezes o nutricionista acaba sendo visto como uma calculadora ambulante. Quantas calorias tem uma maçã? Aquelas perguntas onde a pessoa encontraria mais respostas às vezes no Google do que perguntando para um profissional. E um problema que eu vejo é que de dois lados, muitos pacientes vão no nutricionista com duas intenções, talvez três, vamos lá. Pensei em mais uma aqui agora, pensando em toda a minha vida, porque eu estou falando aqui, pessoal, da minha vida, são 20 anos aqui trabalhando com isso. Não estou falando de algo que eu li ou que eu ouvi falar, ou enfim, igual está acontecendo muito nas redes sociais. Estou falando de algo que eu vivencio desde sempre, E hoje não apenas comigo, mas principalmente também com muitos e muitos alunos, vendo a rotina de muitos deles. Mas muitas vezes a pessoa busca um profissional de nutrição para descobrir o percentual de gordura, como se realmente aquele número fosse fazer a diferença no sentido dela saber como ela está fisicamente. Ela não tem ali muitas vezes o bom senso de colocar uma sunga ou um biquíni e na frente do espelho se autoavaliar, saber se está bem, se está mal dentro dos seus objetivos, porque muita gente não faz isso, não faz essa autoavaliação, mas vai lá, vê uma maquininha, seja uma bioimpedância ou um adipômetro ou qualquer outro método e acredita que aquele número é o que reflete a sua composição corporal de uma maneira exata. Já eu volto nesse assunto. Segundo, a tal da dieta, a receitinha de bolo para seguir aquilo bonitinho, aí fala, não, a partir de amanhã eu começo isso, nunca mais vou sair da linha, aquela conversa furada de sempre, faz 2 semanas e já descamba de novo. Então, vai lá buscar a sua cartilinha, já eu falo também da cartilinha, porque tanto a avaliação antropométrica quanto a prescrição nutricional mais direcionada são ferramentas importantes, então já eu falo para elas. E o terceiro, muitas vezes, é aquela motivação. A pessoa está comendo batata frita todo dia no almoço, ela não precisa de nenhuma orientação técnica para saber que aquilo está errado, mas a partir do momento que ela sentar na mesa, pagar ali uma consulta, ela daí, não, a partir de agora eu mudo aqui os meus hábitos alimentares. E como é interessante essa questão financeira, muita gente fica me cobrando consulta, Hoje eu atendo pouquíssimas pessoas porque não dou conta mais, Hoje meu trabalho na coordenação de pós-graduações me demanda muito tempo, e o pessoal fica pedindo, Rodolfo, quero uma consulta, eu até brinco falando sério, me acompanha na internet, nas lives e tal, porque você vai ter muito mais de mim do que você teria no consultório e de graça. Não, mas se a pessoa for lá, esperar meses por um horário, pagar caro uma consulta, aí ela segue é como se virasse uma chave, Então, aproveitar, pessoal, não só comigo, mas com tantos outros profissionais que doam um tempo aqui para vocês, levando informações que não foram aprendidas com a leitura de um livro, mas após uma vida, basicamente, trabalhando com isso. Então, aproveitem não só, de novo, comigo, mas estamos tantos profissionais hoje fazendo esse tipo de trabalho que nossa, vale muito a pena para aqueles que aproveitam. Mas vamos lá. Então, muitas vezes a pessoa vai buscar esses 3 pilares, mas aí qual que é uma questão também que
nos preocupa, né? Eu digo nos preocupa no sentido de sermos professores dos nossos, da geração atual em si de profissionais, né? É que o profissional acaba entregando aquilo que o paciente deseja. Então o paciente vai lá querendo um percentual de gordura, tá aqui o percentual de gordura. Ele quer uma dietinha prontinha, aquela pessoa que comeu tudo errado até aquele dia, não, pode colocar, esquece o que eu como, não precisa fazer recordatório, nada. Coloca aí o que tem de melhor que eu vou seguir, né? Quantas vezes não ouvi isso? Daí a pessoa vai lá e coloca aquela prescriçãozinha engessada tal. Então entrega exatamente aquilo que o cliente deseja, mas nesse caso estamos falando de saúde. E nós não devemos entregar o que ele deseja, e sim o que ele precisa. E muitas vezes o que ele precisa não é a melhor o que ele, não diria o melhor, é o melhor, mas é o que talvez ele não desejasse. E isso pode gerar um determinado conflito, né? Então é uma fase, hoje está todo mundo querendo agradar todo mundo, inclusive o profissional querendo agradar o paciente. Então as regras devem ser cumpridas. Isso na nutrição esportiva, isso quando nós estamos falando de alguma patologia, nós precisamos de regras na nossa vida. Imagina se a partir de agora as placas de não estacione fossem tiradas, se as placas de limite de velocidade, os radares fossem todos tirados. Imagina a zona que ia virar as ruas, né? As estradas. A gente precisa de regra. Então essa história de que come tudo e emagrece, tenha uma alimentação flexível da maneira como você deseja, isso é muito, mas assim, é muito utópico, né? Seria maravilhoso, mas na verdade nós precisamos sempre de regras na vida, seja na alimentação, seja no estudo, seja no trabalho, seja com lazer, porque lazer excessivo também você vai faltar espaço para encaixar as suas obrigações. Então se nós não colocamos regras, simplesmente temos dificuldade de encaixarmos dentro aqui daquilo que nós desejamos. E hoje, com tanta informação, com tantas novas informações que nós temos a respeito aqui até de práticas de atendimento envolvendo avaliação antropométrica, envolvendo exames laboratoriais, né? Nós temos, por exemplo, na pós-nutrição clínica integrativa, nós temos 2 módulos sobre interpretação de exames laboratoriais, tanta genômica, metabolômica, temos testes de microbiota, temos tantas possibilidades. Agora, se o profissional ele ignorar aquilo que ainda é o mais importante dentro de uma consulta, que é a anamnese, que é você coletar os dados mais importantes do seu paciente, mas não apenas questionando, e sim em uma conversa muito agradável, e naquela conversa você vai captando todas as informações possíveis, como por exemplo, obter um histórico pregresso daquela pessoa, como foi a infância, quem é esse indivíduo que está sentado na sua frente. O João de 35 anos, ele não é o João de 22% de gordura e com aqueles exames laboratoriais. Existe uma história atrás desse percentual de gordura e atrás desses dados bioquímicos que o levaram a ter aqueles dados numéricos, sejam bons ou ruins, mas existe uma história. Quem é essa pessoa? Como foi a infância, adolescência, fase adulta, aonde ela se encontra hoje, seja dentro do ambiente familiar, ambiente profissional, as suas ambições, os seus desejos, as suas dificuldades, as suas limitações, e isso nós encontramos em uma anamnese, não vem não é uma máquina que você passa na pessoa e você vai encontrar tudo aquilo. E algo também muito importante é a análise de uma linguagem corporal. Como que o João aqui que eu criei, ele se expressa ao falar da sua infância, da sua adolescência, do seu trabalho, dos seus relacionamentos pessoais, como que ele se expressa. Então está tudo conectado. Essa fragmentação das áreas, onde não, isso é só uma questão do psicólogo, isso é só uma questão do nutricionista, isso é só um nutrólogo, isso é só o endócrino, isso vai sendo trazendo aquela visão fragmentada. Até coloquei um post esses dias que eu achei brilhante, um elefante e cada profissional analisando só um pedacinho do elefante. Como é que vai fazer ter uma análise realmente completa se você está analisando apenas um pedacinho? Isso é muito comum, vamos imaginar, em todas as áreas aqui da área de saúde em geral.
Vamos imaginar aqui no caso da psiquiatria, né, onde o indivíduo chega lá com seu determinado problema e sai com a sua prescrição medicamentosa, mas muitas vezes não tem uma análise nutricional, sendo que a conexão intestino-cérebro é totalmente relacionada às emoções desse indivíduo. Hoje a psiquiatria nutricional, né, também inclusive é um módulo da nossa pós-graduação, é algo relacionado a cuidados psiquiátricos, não substituindo, mas tendo um trabalho coadjuvante no tratamento, só para citar algum exemplo. Então você vai fazer uma cirurgia, mas não existe muitas vezes um trabalho pré e pós-operatório relacionado à nutrição, e muitas vezes uma cirurgia até estética, né? Enfim, são várias as possibilidades que eu poderia estar dizendo, onde o profissional precisa conhecer pelo menos as bases do trabalho da outra área em si, para fazer essa relação de um trabalho mais sistêmico, porque uma visão fragmentada ela é totalmente errada, né? Eu vejo hoje, né? Hoje eu coordeno pós-graduações de nutrição e também de nutrologia, e eu vejo muitas vezes clínicas onde o nutrólogo prescreve o medicamento, o nutricionista calcula o cardápio. Eu jamais ia trabalhar numa clínica dessa. Se me oferecessem, pode oferecer o valor que for, que está errado. Isso não é integração. Isso é um trabalho de uma máquina, dois robozinhos, né? Um prescrevendo medicamento, o outro prescrevendo, calculando cardápios, né? Isso não vai mudar a vida do paciente que está ali na frente, ele vai simplesmente seguir aquele protocolo. Quando a gente fala de alimentações, essa visão curativa ela está errada. Nós precisamos de uma visão educativa. Siga o jejum intermitente que você vai emagrecer. Claro, qualquer restrição calórica ali que essa pessoa fizer, ela vai emagrecer, mas não vai mudar a visão dela sobre nutrição e não vai agregar muito de maneira contínua, mas de uma visão curativa imediata. Claro que funciona, né? Assim como inúmeros outros exemplos que eu poderia citar, mas não é algo que realmente tem um trabalho de educação. Então, dentro de uma equipe multidisciplinar, os profissionais devem se auxiliar, sendo que até inclusive precisando ter esse conhecimento onde vamos imaginar o nutricionista e o nutrólogo juntos. O nutricionista precisa compreender todas as interações farmacológicas, ele precisa compreender quais medicamentos que serão utilizados para cada estratégia. E mesmo ele não fazendo essa prescrição, ele precisa conhecê-lo. Do mesmo jeito que o nutrólogo precisa compreender quais seriam recomendações nutricionais, como é a elaboração de um planejamento alimentar, por mais que ele não faça isso na sua prática clínica. Até porque, se um profissional fosse graduado em todas as áreas e ele fosse cuidar sozinho do seu paciente, teria que atender 2 por dia, um de manhã e um à tarde, porque são várias as peculiaridades a serem envolvidas, e muitas vezes dentro dessa equipe, hoje eu vejo muita interação médico-nutricionista, mas jamais podemos esquecer a interação profissional de educação física, né? Então, o profissional de educação física também necessita estar dentro aqui dessa equipe e conversar de igual para igual. O profissional de educação física ele precisa compreender de fisiologia, precisa compreender de sistema endócrino, precisa compreender de suplementação alimentar, de tudo que envolve para realmente estar fazendo parte dessa equipe. É engraçado, eu vejo às vezes essa questão de que não, o profissional de educação física não pode orientar ninguém com relação à suplementação alimentar, mas cara, a pessoa vai na loja e compra, então que pelo menos tenha um conhecimento para que realmente oriente o seu aluno no dia a dia, porque é a pessoa que mais tem contato com o aluno no dia a dia, oriente de uma maneira adequada, seja com relação a uma creatina, uma betalanina, uma proteína em pó, etc. E se gostar da área em si, vai fazer nutrição também, vai agregar mais e mais para o seu conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, melhor de todas as áreas. Então, pessoal, olha só, algo que me preocupa muito. Até a semana que vem eu vou palestrar sobre esse tema aqui em São Paulo, né, no NE, é um evento gigante, maravilhoso, muito tradicional aqui em São Paulo, é um congresso de nutrição esportiva. E também fica a dica, né? Eu falei desse congresso semana que vem, mas temos aqui a BTFF, dia 19 e 20 de novembro, aqui em São Paulo. Eu estou coordenando a parte científica desse evento, né? É um congresso de 2 dias, onde eu estarei palestrando com todos os meus colegas aqui da Plenitude Educação. Mas voltando, né, sobre esse tema, interpretação de exames laboratoriais. Recentemente eu estava dando uma aula dentro da pós-graduação sobre isso,
e uma aluna, não foi uma aula, foi algo, eu não sei se foi uma live, porque a aluna não ia falar isso para mim, mas acho que foi uma live, como se fosse agora, assim. Eu estava falando sobre exames laboratoriais e como que é importante a preocupação com a solicitação antes da interpretação. Aí uma pessoa acho que estava esperando aquela questão de eu falar de um por um, né? Ureia, triglicerídeos, não sei o que lá, tal. E ela, mas eu achei que a aula era de interpretação e você só está falando de como solicitar. Mas como solicitar é tão, ou até muitas vezes mais importante do que você saber interpretar. Porque se aquele exame foi coletado em condições não ideais, e a maior parte deles não é coletado em condições ideais, você não vai ter grandes dados para estar auxiliando o seu paciente. Então se colocam os números acima da pessoa. Então aquele exame que está na sua mão, na sua frente, né, dentro de uma prática clínica, como ele foi coletado, em quais condições, como foi a noite de sono do paciente, ele chegou de uma viagem e já foi coletar no dia seguinte, ele estava com um controle alimentar, ele não estava, era uma rotina habitual, não era, ele foi a pé para o laboratório, ele teve alguma situação de estresse no laboratório, seja demorou para ser atendido, foi mal atendido, teve dificuldade de estacionar o carro, já ficou nervoso porque ia atrasar, estava em jejum, estava de mau humor. São várias possibilidades. Um exame que é coletado a primeira vez no meio da tarde, outra vez no período da manhã, já da comparação já deve ter essas considerações, seja também relacionado ao exercício físico, como que foi a rotina de exercício físico nos dias anteriores, foi intensa, foi atípica, foi moderada, não foi. Então são tantas possibilidades que essas orientações acabam não sendo dadas, seja no laboratório ou até mesmo pelo profissional que fez a prescrição. Porque também, pessoal, vamos ser sinceros, vamos pensar também no lado do profissional. É muita coisa realmente para se dar conta, então precisa de uma metodologia de atendimento muito bem organizada, para detalhes muito importantes não serem negligenciados. É muito fácil você olhar um papel com números e fazer uma relação daqueles números com o paciente, mas antes disso você precisa ter controle com relação àqueles valores, como eles foram coletados, identificados, tá? Então isso também vale para antropometria, né? Vamos imaginar aqui a bioimpedância, algo prático, bonito, está na boca de todo mundo, mas tem limitações enormes, né? No sentido aqui, principalmente de hidratação, das condições prévias daquele paciente, e é um método duplamente indireto que não tem como, o que eu vejo acontecendo por aí, o nutricionista avaliar a evolução física do seu paciente com um dado numérico de bioimpedância. Vamos imaginar, a paciente ela tem um ótimo físico, mas falta um pouquinho de posterior de coxa para ela. É o único detalhe que você está vendo, mas aí ela volta na consulta, o treinador ajustou o treino, fez lá mudanças maravilhosas e melhorou o posterior de coxa dessa paciente. Então na sua frente você olha e você vê um posterior de coxa melhor, mas o treinador, para encaixar mais exercícios para o posterior de coxa, eu estou criando aqui uma situação, ele diminuiu a intensidade do treinamento do dorsal, porque ela já tinha um dorsal mais ali desenvolvido, só que na bioimpedância, avaliando como um todo, aparece que ela perdeu 500 gramas de massa muscular. Mesmo que aquela bioimpedância esteja correta, não é um dado que está relacionado ao que você está vendo. Visualmente ela está melhor, mas você vai lá, você profissional, vai colocar minhoca na cabeça da paciente, porque na bioimpedância ela perdeu 500 gramas de massa muscular. Então olha o tamanho, né, da lambança, né? A paciente melhorou, mas você está falando que ela piorou por causa da bioimpedância, sem contar as margens de erro. Quando acontece eu tô com a bioimpedância aqui do meu lado, não foi de propósito, né? Não foi de propósito mesmo, né? Que eu fui no ortopedista semana passada, daí ele fez uma bioimpedância em mim para observar as diferenças, né, de massa muscular na coxa, na perna direita para a perna esquerda, né? Lembrando, quem não sabe, eu operei o joelho recentemente, né? E agora eu estou na fase final aqui da reabilitação, começando aqui a estimular de uma maneira mais efetiva a musculatura do quadríceps, que foi totalmente perdida na cirurgia. Aí assim, sem preparo prévio nenhum, a bioimpedância, e o que aconteceu no resultado? Apresentou que eu tenho mais músculo na perna direita, na coxa direita, que foi a
a parte que eu operei, né, ao lado direito, mais músculo na perna direita do que na perna esquerda. Mas caramba, é só olhar no espelho que eu vejo que a coxa esquerda está muito maior ainda do que a coxa direita, porque a bioimpedância foi feita sem qualquer tipo de análise de avaliação prévia, tal, de cuidados, de uma orientação, nem sabia que ia ser feita. Então estava lá uma bioimpedância de uns 100 mil reais, né, um altíssimo padrão, mas me deu um resultado totalmente errado, que não presta para nada. Tem que ter que jogar fora isso aqui que está aqui do meu lado, que eu cheguei aqui um dia, joguei no escritório e aqui ficou. Mas um exemplo aqui, comigo, né? E isso acontece com você que está aí depositando uma esperança absurda na bioimpedância, que o profissional hoje compra de verdade. Porque se ele não tiver uma bioimpedância cara no consultório, é como se ele estivesse fora do jogo. Porque todo mundo está postando bioimpedâncias caras e maravilhosas. Não estou dizendo que é um péssimo recurso. Não, é um recurso, mas não é nada demais assim. Se você profissional está no começo de carreira e não tem condições de comprar uma bioimpedância, não compre. Vai no adipômetro, vai no olho, vai no bom senso, vai na fita métrica, vai na balança. Então não deixe isso limitar o seu trabalho, porque é uma ferramenta que, quando mal utilizada, mais atrapalha do que ajuda. E quando que ela é mal utilizada? Quando ela é utilizada de maneira robótica, onde você chega na clínica, já é direcionado para uma salinha, faz a bioimpedância e essa bioimpedância cai na mesa do profissional. Isso está errado, isso está errado. Me desculpa se você faz isso, mas está errado, né? Então é algo que virou uma rotina em muitas clínicas, mas não tem lógica alguma. Nós não somos robozinhos assim, né, para sermos avaliados dessa maneira. E falando em robozinho, aí nós temos também hoje com profissionais auxílios de softwares para conseguirmos, para calcularmos, elaborarmos planejamentos alimentares. Eu bato muito nessa tecla e até meu próximo livro, inclusive, não o tratado, né, o livro que estou escrevendo sobre educação nutricional, acredito que até o final do ano eu consiga lançar esse livro, que o tratado está me dando um trabalho absurdo. Esse volume 3 sobre suplementação alimentar está me dando trabalho aqui. Eu e a minha irmã, a Francine, que faz toda a revisão aqui da parte gramatical, né? Ela é jornalista. A gente está tendo um trabalhão aqui nessa fase, mas já sai também o de educação nutricional. Eu bato muito na questão da visão de calorias, né? Aqui a gente pega um rótulo, lá tem 150 calorias, tá? Mas 150 calorias foi avaliada como? No calorímetro? Se for um alimento industrializado? Não, nem isso foi. Fizeram em regrinha de 3 os ingredientes que foi utilizado naquele produto e o resultado final. Só que quando você mistura os ingredientes, aquele resultado em calorias, a produção de calor já vai ser diferente, então já está um dado errado. Agora, aquelas 150 calorias, vamos imaginar que realmente sejam corretas. Vamos pegar algo, tirando aqueles alimentos industrializados, vamos pegar uma bananona lá que tenha 100 calorias, vamos arredondar aqui para 100. Será que o meu organismo vai ter o mesmo impacto do que o seu, de cada um de vocês aqui? Não. Por quê? Porque primeiro, existe um histórico de cada um de nós envolvendo saúde mitocondrial, capacidade de síntese de glicogênio, como que estão todas as nossas rotas bioquímicas para a metabolização dessa banana, como que estão as nossas emoções de cada um de nós hoje, como que foi a noite de sono de cada um de nós. Vai mastigar bem essa banana? Vai comer a banana com atenção plena? Vai comer a banana rápido? Gente, como é que está a microbiota de cada um de nós? São tantas variações para acreditarmos que uma consulta se resume a percentual de gordura, bater o olho em exames e fazer uma prescrição, fazer um cálculo. Que cálculo? Esse cálculo é extremamente aproximado, inclusive cálculos relacionados a gasto energético. Ou você acha que a esteira está dando lá o gasto energético exato, que o reloginho no seu pulso está dando o gasto energético exato? Não é exato. Pode ser que em algum momento, acredito que isso vai acontecer com nanotecnologia, e teremos aqui chips implantados que, teoricamente, de uma maneira dinâmica, estão apresentando alterações, realmente como que está o nosso gasto energético naquele exato momento. A não ser que você esteja em um ambiente controlado, numa sala fechada, fazendo uma calorimetria direta, 24 horas por dia, em um ambiente totalmente controlado, e mesmo assim a gente não consegue ainda controlar as questões internas, né, no sentido da capacidade mitocondrial, microbiota, etc. É algo assim, né? É dificílimo de termos aqui esse controle de tantos fatores assim. Então, dentro de uma consulta, o profissional, ele usa totalmente o seu feeling.
é o seu feeling realmente na elaboração de uma conduta nutricional, e o cálculo em si, ele não necessita, ao meu ver, ser algo exato, a não ser que você esteja falando, e mesmo assim, claro, de novo, não vai ser exato, mas estamos falando aqui de um paciente com uma patologia muito específica, um atleta de alto nível, mas em ambos os casos, você vai fazer o cálculo exato para ele, não da fórmula. Como que eu vou explicar isso para vocês? Vamos imaginar que eu tenha aqui um paciente que está fazendo aquela determinada proporção de nutrientes. Vamos aqui imaginar, falar uma parte mais técnica aqui. Está lá ingerindo 3 gramas de carboidrato por quilo de peso, 2 gramas de proteína, 0,8 gramas de lipídio. Foi isso que você jogou, que ele está comendo no software, e apareceu isso para você. Também ninguém é obrigado a saber isso. Apareceu no software para você. Então você, fazendo uma intervenção nutricional mais exata para essa pessoa, você vai partir disso. Não importa se a diretriz nutricional para aquela modalidade esportiva, vou dar um exemplo aqui de esporte, que ela realiza, sugeriria 6 gramas de carboidrato por quilo de peso. Se ela está comendo 3 e está até não vou dizer engordando, mas não está conseguindo reduzir gordura corporal, que é o que ela está desejando, você vai ter que identificar aonde que estão, teoricamente, esses detalhes para serem ajustados, e não apenas em cálculo. Às vezes, ela está até ingerindo menos alimentos fontes de carboidrato do que ela deveria, mas não está sendo bem metabolizado. Então você precisa trabalhar a microbiota, uma possível resistência insulínica, você precisa trabalhar possíveis inflamações subclínicas que ela tenha. Então, talvez é o sono que é o grande problema. Você precisa ter uma visão além dos números, porque muitas vezes a intervenção não é numérica, e sim na organização do estilo de vida. Agora, você tem um indivíduo que está puxando o lado de exames laboratoriais, quando bem coletados. Você tem esse mesmo indivíduo, vamos imaginar alguém que treina bastante, está consumindo 3 gramas de carboidrato por quilo de peso, relata que não está tendo uma ótima performance, sono ok, tudo organizadinho, e o triglicerídeo está em 40. Aí você já tem essas informações de que realmente você pode ter segurança para aumentar a ingestão de alimentos fontes de carboidrato desse indivíduo. 3,5, 4 gramas, mas aí também nós temos que ver a aceitação. Se esse indivíduo consegue comer mais alimentos fontes de carboidrato, se ele não conseguir, nós precisamos buscar uma maneira volumétrica, com alimentos de mais densidade, para tornar isso possível. Então, assim, pessoal, dá para puxar 500 mil tipos de exemplos, porque, de novo, isso aqui é minha vida, isso aqui é minha prática clínica de tantos anos, então eu consigo imaginando, lembrando de inúmeras possibilidades no consultório, mas só para citar um exemplo, né? Eu poderia citar agora um outro nutriente. Vamos imaginar aqui aquele indivíduo que está ingerindo 3 gramas de proteína por quilo de peso. Na teoria, isso aqui seria até algo um pouquinho excessivo, tá? Mas isso não sendo tão excessivo, já eu falo aqui da questão do cálculo tudo, tá, Mayara? Isso aqui não voltando àquela questão da proteína, é difícil ler os comentários e falar ao mesmo tempo, mas vamos lá. Um indivíduo consumindo 3 gramas de proteína por quilo de peso, e ele apresenta uma ureia de 70. Opa, será que isso está excessivo? Então, essa ingestão de proteínas, considerando um limite geralmente em torno de 50, com relação aqui à ureia, pode ser que sim, pode ser que não. Como que está? Será que não está perdendo massa muscular para uma baixa ingestão de alimentos fontes de carboidrato? Quando o objetivo é redução de gordura corporal, muitas vezes nós podemos chegar nesses valores de proteína, 2,5, às vezes até 3 gramas por quilo de peso, mas com um suporte adequado também, com relação principalmente a exames laboratoriais, dando essa relação mais organizada para fazermos aqui medidas mais assertivas e não ficar apenas no achismo. Agora, se a ingestão de carboidratos estiver adequada, muito bem distribuída ao longo do dia, sono adequado, tudo certinho, um triglicéride de 75, uma ureia de 70, opa, dá pra gente estar reduzindo essa proteína sem problema algum. Lembrando que nessa fase que
criei aqui agora, de redução de gordura corporal, definição muscular. A ingestão de alimentos fontes de proteína também está muito relacionada à saciedade, né? Então, estar presente na maioria das refeições, ou até mesmo em todas elas, acaba auxiliando aqui no controle do apetite. Muito bem lembrado, Ana, muitas vezes uma desidratação pode estar acontecendo nesse paciente, por isso que os seus níveis de ureia estão elevados. Então tem que tomar muito cuidado nessa interpretação de exames laboratoriais na utilização de ajustes na composição aqui de um plano alimentar. Mas agora, né, vamos pensar aqui até outro exemplo, falando de proteína, que eu adoro esse assunto, né? Quem gosta de nutrição, suplementação alimentar, não pode ignorar o estudo com longevidade, com adultos mais velhos, porque sem dúvida ali nós temos maiores necessidades de suporte nutricional e maiores dificuldades com relação à absorção, muitas vezes interações droga-nutrientes que acabam também afetando a absorção de micronutrientes, né? Essa visão simplista da nutrição, de que a nutrição é o que a gente come, ela é errada. A nutrição é o que a gente absorve. Por exemplo, ontem, inclusive, né, avaliando aqui alguns exames laboratoriais, um indivíduo, né, que estava até com bastante sobrepeso, e ele apresentando deficiência de vitamina B12, mas em paralelo algo que ele faz há alguns anos é a utilização de inibidores de bomba de prótons, né, os prazóis da vida, e aquilo acaba gerando, a passar do tempo, uma deficiência de vitamina B12. Então ele estava lá com a vitamina B12 super baixa, mesmo ingerindo alimentos fonte de vitamina B12 no seu dia a dia. Então muitas vezes, aqui já puxei para outro caso clínico que eu me lembrei, mas interações droga-nutrientes também podem gerar deficiências nutricionais. Então, uma dificuldade muito grande, voltando para o adulto mais velho, é conseguirmos adequar as necessidades proteicas em uma população que muitas vezes tem problemas com mastigação, são mais relutantes muitas vezes em introduzir alimentos fontes de proteína na sua rotina alimentar, e com isso a suplementação acaba sendo um grande adendo. Um shake proteico, seja whey protein, uma proteína vegetal, ou albumina, uma outra fonte de proteína em pó, pode ser muito bem utilizada nessa população, pensando na dificuldade que nós temos em atingir esses valores proteicos. Então muitas vezes você pega uma mulher 70 anos com uma ureia de 15, 18, né? E durante a anamnese você vai identificar que ela consome muito poucos alimentos fontes de proteína. Então você vai utilizando mais uma vez a prática com exames laboratoriais, nessa interpretação quando a coleta foi adequada, para estar adequando a sua prática, a sua prescrição no caso. Muitas vezes você não consegue chegar numa recomendação ideal, no caso dessa senhora, de 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Mas se você muitas vezes conseguir sair de 0,6 e atingir 1,4, você já estará melhorando a qualidade da alimentar dessa senhora, e aí muitas vezes o conhecimento sobre suplementação alimentar encaixa-se muito bem. HMB eu colocaria nesse caso, que se nós não conseguíssemos atingir essa proporção de 2,2 gramas por quilo, eu colocaria o HMB, que acaba também otimizando aqui, estimulando a síntese proteica num caso como esse, né? Então a mesma HMB que muitas vezes é visto na nutrição esportiva, hoje até muitos estudos saindo no sentido de reparo muscular, de auxílio na recuperação com HMB em atletas, nós podemos usar aqui com uma pessoa de bem mais idade com as plantas de HMB. Olha só, pessoal, minha mãe de 101 anos utiliza o whey protein. Seria interessante ela utilizar a creatina? Tem que trazer sua mãe para dar uma aula aqui pra gente, para ensinar como é que a gente chega aí nos 101 anos com tanta vitalidade. Olha só que incrível, né? Com certeza a creatina pode ser introduzida. Mistura no próprio whey, né? Já mata 2 coelhos com uma paulada só, né? Já coloca o whey e põe ali a creatina lá, pelo menos uns 5 gramas da creatina. Existem alguns estudos mostrando até uma possibilidade, isso ainda é uma possibilidade. Eu particularmente eu gosto dessa possibilidade, eu acredito nela, de que para adultos mais velhos até uma dosagem de 10 gramas de creatina poderia ser utilizada devido à menor capacidade absortiva, né? Então existe muita discussão. Imagina alguém muito musculoso, teoricamente utilizaria a mesma dosagem de creatina, em torno de 5 gramas, do que alguém lá com 70 quilos.
né? Mas a diferença realmente acaba sendo muito pequena, né, nessas proporções de grama por quilo. Então isso a gente tem muito bem consolidado. A gente não precisa utilizar uma dosagem maior de creatina, mesmo você tendo uma massa muscular muito bem desenvolvida. Agora o idoso, devido a questões de absorção, aí nós temos essa, não vou dizer dúvida, né, mas vou dizer essa possibilidade de uso, né, de colocar um pouco mais de creatina para uma situação como essa, né? E até aqui a Lorena comentando sobre sarcopenia, sem dúvida nessa população a ingestão de proteínas associada à creatina pode ser uma grande aliada, mas aí também, né, claro, não é o caso aqui de alguém com 101 anos que, vamos imaginar que nunca treinou na vida, né? Agora, a gente pode encontrar alguém de 101 anos que vem treinando desde sempre, imagina, né, que incrível que seria, né? Então é difícil de introduzir muitas vezes a musculação em uma pessoa que tem muito mais idade, mas que nunca praticou, né, aquela atividade, né? Minha mãe começou a musculação com 68 anos e foi maravilhoso, né? Hoje ela adora ir na academia e espero que ela nunca pare, né, com a academia, com o uso de whey, com o uso da creatina. Hoje a creatina, pessoal, até para quem começou a ouvir falar de creatina recentemente, pode achar que é alguma inovação, né? Mas a creatina já é um suplemento muito tradicional, começou ali a sua comercialização na década de 90, principalmente após os Jogos Olímpicos de 1992, né, em Barcelona, após alguns atletas ingleses relacionarem a sua vitória ao uso também de creatina dentro, e claro, vários outros fatores. E mesmo assim, né, mesmo passados aqui 30 anos, nós ainda temos dúvidas muito simples com relação à suplementação de creatina, né? E até para não entrar nesse tema, que senão eu fico aqui só falando dela a aula inteira, uma dúvida que muita gente me pergunta, quase todo dia alguém tem me perguntado, é sobre a creatina Creapure, né? A Creapure é um laboratório específico na Alemanha, é um laboratório muito sério, muito renomado, mas não é o único. Então a gente consegue sim encontrar creatinas de qualidade mesmo sem o tal do selo, tá? O que eu sugeriria? Busque marcas sérias. A marca séria já vai ter essa preocupação para você. Uma empresa idônea, ela já não vai colocar uma creatina de baixa qualidade dentro de um pote. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Você buscar empresas sérias, as maiores empresas do mundo e no caso aqui do Brasil, para vocês terem uma confiança com relação a isso. Eu sempre falo essa dica que ela é óbvia, né? Você vai comprar qualquer coisa, compra um carro, um celular, uma roupa, você vai buscar marcas que sejam bem estabelecidas no mercado. Se você está buscando qualidade, o suplemento é a mesma coisa. E muitas vezes você vai acabar pagando um pouco mais por isso, mas vai valer a pena pela qualidade. Então, quando a gente fala de suplementação alimentar com qualidade, muitas vezes o valor começa a ficar maior, e aí a minha orientação compre aquilo que realmente vá auxiliar na sua qualidade alimentar e invista mais naquilo. Em vez de comprar 5 suplementos porcaria, compra 2 bons e pronto, né? Quando muito bem orientado, vai ser provavelmente a melhor possibilidade, né? A creatina monoidratada é a melhor opção, né? Até é importante eu elucidar isso, de onde que vem tanta confusão, pessoal. De onde que vem tanta confusão disso? Quando a creatina começou a ficar mais popular, isso já tem mais de 10 anos, começaram a várias marcas a colocar situações de marketing no sentido, essa creatina tem uma absorção mais rápida, essa creatina não retém líquido, é creatina de Wester, é creatina de malato, é creatina, enfim, né, HCl e tal. Só que a monoidratada já faz o papel e a gente não precisa ter essa busca por absorção mais rápida. O efeito dela é crônico, não é agudo, não vai fazer diferença uma absorção mais rápida. Outro ponto também, essa questão de essa creatina não retém líquido, mas a retenção da creatina é benéfica, né? É uma retenção esperada e necessária. Então nós vamos nos beneficiar com essa retenção hídrica, né? Então são mitos, né, sobre a creatina que vão mais atrapalhando do que ajudando aqui a nossa população com relação a tudo isso, né? Se eu
vamos lá, pessoal, se a gente puxa para aí aquele lado, né? Se a gente puxa para suplemento, né? Aí vocês começam a ficar doidos, né? A interagir e tal. Mas o suplemento, se a gente olha só para ele, é uma visão reducionista. A creatina, por melhores benefícios que ela tenha, se ela é colocada em um ambiente desfavorável, não vai ajudar de nada, né? E vamos ser bem sinceros, pessoal, a creatina não vai fazer milagre nenhum. Ela é um bom suplemento, ponto final, que junto com um estilo de vida, junto com todos os outros hábitos adequados, ela acabará tendo ali seus grandes benefícios, né? Agora, sozinha, coitada da creatina, né? Quem dera, né? Aqui, né, falando aqui de colágenos, né? O colágeno sempre uma suplementação muito discutida. Aí tem que ver para que a gente está precisando desse colágeno, né? Eu não concordo a princípio, mas toda regra tem exceção, com a suplementação de colágeno pensando em aporte proteico. Aí nesse caso uma whey protein, uma albumina, uma proteína vegetal, isso nós teríamos maiores benefícios. Agora, muitas vezes é uma proteína, lembrei até do assunto de ontem aqui sobre oncologia, muitas vezes é uma proteína bem aceita em casos onde a pessoa está mais debilitada, mais sensível, né? Muitas vezes a pessoa, né, já aconteceu isso comigo, dela não aceitar a suplementação de whey, não aceitar várias outras fontes proteicas, e com um colágeno ela teve uma boa aceitação. Então naquela situação foi algo interessante. Aí eu entro naquela famosa frase: não existe alimento ou suplemento bom ou ruim fora de contexto, né? Mas agora o que eu tenho visto é muita gente tomando colágeno pós-treino, tal, daí não, aí utiliza uma whey, que seria muito mais interessante, ou uma fonte de proteínas com um aminograma mais interessante. Agora nós teremos outras situações ali, falando de nutrição estética, falando até de saúde intestinal, mas aí é um dia aí a gente bate um papo sobre isso. Mas essa pergunta que fizeram foi basicamente aqui sobre como fonte proteica. Não, fonte proteica nós temos opções mais interessantes, né? Olha, que marcas renomadas, né, contando presença, né, é difícil, né, Amino Spike, né, enfim, esse assunto é tão complicado, pessoal, porque para mim é tão óbvio, né, mas aí fica a internet, brigas de marcas, etc e tal. É igual você comprar uma BMW e vir com uma roda torta. Uma empresa bilionária não vai estragar a reputação dela entortando uma roda. Então, se você compra um produto de uma empresa que tem uma estrutura gigantesca, que tem fábricas e centenas de funcionários, não vai adulterar um produtinho para ganhar dinheiro com isso, né? Quem vai fazer isso são empresas que muitas vezes não têm fábrica, que não é apenas um nome, que enfim, né, que estão ali sem intenção de criar um legado, e simplesmente a intenção de ganhar dinheiro momentaneamente. E acho que é importante também para o profissional é visitar fábricas, é conhecer realmente como que se produz um produto, de onde vêm as matérias-primas, para vocês terem essa visão, né? Então, enfim, né? Que é um assunto que é complicado, que isso aqui a gente não está falando de ciência, a gente está falando de bom senso. Né? Isso eu acho que é um bom senso, é igual, de novo, né? A marca de um carro, qualquer coisa, né? Enfim, aqui creatina antes ou após tanto faz. O mais importante da creatina é você usá-la todos os dias, né? Você não ter aquela situação de acabar esquecendo 2 ou 3 dias de uso. O importante é o uso crônico e não o uso agudo, achar que você tomou e naquele momento você vai ter o grande benefício, né? Aí tem aquelas questões que vira e mexe eu comento, para a gente mudar de assunto agora, a última pergunta que eu falo aqui do suplemento. Mas por exemplo, aqui a questão de adoçantes no whey. Se a gente for pensar, melhor whey seria aquele sem adoçante, vai lá e toma whey puro. Eu não consigo. Eu tô até com um whey desses aqui em casa, rapaz, mas tá fechado aqui. Eu olho para ele e falo, não vou abrir você não, você é ruim demais, né? E é o melhor whey no sentido aqui de matéria-prima, basicamente, whey puro. Quer um whey de qualidade, compra esse puro e bate, né, com frutas, etc e tal. Se o seu objetivo é exclusivamente a qualidade, ok, mas eu até adoro, por exemplo, pegar o whey, colocar ali muitas vezes uma
uma aveia, de vez em quando eu ponho um leite em pó, de vez em quando eu coloco uma bebida vegetal, dependendo ali do dia, né? Eu adoro fazer uma papinha, né? Tipo um mingauzinho, mas para isso tem que ser uma whey concentrada e, se possível, até com uns floquinhos de chocolate, alguma coisa. É o melhor whey? Não, mas é um whey que é gostoso e que eu vou usar com uma frequência no dia a dia. Então até já comentei isso com vocês, pior, o whey sem sabor é pior que remédio. Então até já comentei isso do meu uso pessoal, eu tenho sempre uma whey isolada e uma whey mais concentrada, mais gostosa, e eu tenho uma boa e uma gostosa, não, desculpa, eu tenho uma boa de qualidade e uma gostosa de sabor. Eu vou mesclando, muitas vezes eu misturo as duas, muitas vezes, quando eu tomo 2 vezes no dia whey, eu uso uma isolada e outras vezes a concentrada, porque se eu usar 2 vezes a concentrada, já começa a me sentir mais desconfortável. Daí, claro, vem aqui uma leve intolerância à lactose, né? Algumas situações nesse sentido, mas se eu uso 2 vezes o whey isolado, caramba, eu vou sentir falta do saborzinho gostoso. Estou falando aqui do mundo real, pessoal. Não adianta falar que não, o melhor whey é aquele sem nada. Depois dele veria um whey com estévia e talmatina, ok, mas igual o que eu tomo aqui é com sucralose mesmo e tá ok, dentro de um contexto que eu insiro ele, que eu insiro, né? Então é bonito a gente ver esses discursos na internet, né, dos profissionais falando um mundo utópico, né, aquele mundo de fantasia, onde o profissional que está palestrando sobre sono dorme 4 horas por dia, o profissional que está lá falando que não pode se usar sucralose, o bicho come um monte de coisa errada. Então vamos falar de um mundo real, né? Claro que a gente busca sempre o ideal, mas cada vez mais o ideal está tão distante que quanto mais próximo a gente for ficar aqui do ideal, já está ok, né? E lembrando que esse ideal também reflete nas nossas emoções. Muitas vezes você ter um whey não tão bom assim, não estou falando de porcaria, tá, pessoal? Estou falando de médio para cima. Você ter lá, igual eu falei, né, que eu misturo mingauzinho e consumo aquilo com o maior prazer, a sensação de bem-estar que aquilo me proporciona também é calculado dentro de uma dieta. Aí entra a questão do cálculo numérico. Pode, na teoria, ela não ser tão boa quanto o whey isolado, que o whey isolado, o que eu vou fazer? Um whey isolado, no caso, não vamos generalizar, né, pessoal, mas estou falando aqui na maioria das vezes, mistura com água, toma e pronto, né, aquilo acabou, não você simplesmente consome o nutriente, você não está ali tendo prazer na refeição, isso também acaba devendo ser muito bem ajustado, né? Aqui me passou aqui, a galera que fica falando mal da sucralose e prega a dieta cetogênica. Dieta cetogênica é algo assim, né, que todo mundo fala, mas pouca gente consegue fazer, né? Então o que adianta ficar falando de algo que não tem adesão na sua rotina, né? Que as pessoas basicamente só falam, mas não conseguem fazer, não tem adesão. Então eu vejo isso como algo, né, mais bate-papo, porque não tem aplicabilidade prática na maioria das vezes. Claro que sempre temos exceções, mas a maioria das vezes não temos aqui aplicabilidade. Aqui o whey vegetal, não existe whey vegetal, né? O whey protein, proteína do soro do leite, né? Nós estamos falando aqui de uma proteína vegetal. Eu acredito que as proteínas de origem vegetal, elas serão muito em breve muito mais populares até mesmo do que a whey e outras proteínas de origem, né, de laticínios. Então nós temos aqui cada vez mais marcas melhorando aqui as suas composições, seus aminogramas e principalmente o sabor. E ela não deve ser vista como algo para um vegano, e sim como uma opção para onívoros, uma opção para todas as pessoas que busquem melhorar o seu suporte proteico. Abração, Dr. Jorge, valeu! Então, pessoal, de novo, né, a gente começa a falar de suplemento, vocês começam, né, a ter várias dúvidas, tal, mas de novo, né, o complemento é apenas um detalhe no meio de várias outras situações. Se eu fosse falar do que realmente vai fazer a maior diferença na vida de cada um de nós, vocês vão, né, acabar saindo aqui do nosso bate-papo, que seria o principal: sono, adequação de sono.
controle das emoções, envolvendo aqui um lado também de espiritualidade, a questão da gratidão, independentemente de crenças religiosas, mas você ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais tranquila no seu dia a dia, lidando com os problemas e as pressões diárias, né? Isso vai fazer uma diferença absurda, muito mais do que creatina, muito mais do que qualquer outra situação. Até a questão, né, a Renata que é vegetariana, né? Vamos imaginar que aquele vegetariano que está lá estressado, nervoso, tenso, dorme mal, comendo lá salsicha vegetal, será que isso vai ter algum benefício diferente daquele vegetariano que tem uma integração com a natureza, que preconiza diversidade na sua alimentação, muitos legumes, muitas verduras, muitas frutas, muitos cereais integrais, leguminosas, oleaginosas, buscando atenção plena, muita meditação? Esse sim, né, teríamos aqui grandes benefícios que realmente nós aí por esse ponto, né, a alimentação vegetariana tem esses benefícios com relação à nossa saúde, quando executado da melhor maneira possível, que muita gente retira a carne da alimentação e não sabe o que introduzir. Inclusive é um módulo da nossa pós-graduação em Nutrição Clínica Integrativa Funcional, Nutrição Vegetariana e Ecoconsciência Alimentar também. Que é um tema que eu considero incrível, né? A gente fala que peixe é saudável, sendo que o oceano hoje é o esgoto do mundo, né? Então é muito mais complexo do que o que a gente imagina, né? Você talvez não imagine que a nossa principal fonte alimentar de agrotóxicos não são legumes, nem verduras, nem frutas, é a carne. Devido ao consumo do gado de soja repleta ali de agrotóxicos e outras rações, e aquilo fica alojado no tecido adiposo. Então o problema é muito maior do que o que a gente imagina, né? Então esse módulo eu considero ele extremamente importante, até me lembrando aqui de algumas partes desse módulo, no sentido até do cação, né? O cação é tubarão, é um predador, nós não deveríamos comer tubarão, né? Mas aqui a gente compra na forma de cação e come como se fosse tudo normal, né? Um peixe com alto nível, né, de toxicidade, e até com relação a questões ambientais, né? Isso deveria ser um crime, né? Essa caça predatória para retirar a barbatana, né, de tubarões e mandar o resto, a carcaça aqui para a gente comer na forma de cação. Mas ok, vamos lá dar prosseguimento, mas fica aí essa dica sobre também nossa pós-graduação, um módulo específico de nutrição vegetariana e os benefícios dessa alimentação com relação à saúde cardiovascular, saúde mental e tantos outros benefícios que muitas vezes você não necessita necessariamente retirar a carne da alimentação, mas que tal controlar, equilibrar esse consumo, né? Você introduzindo mais leguminosas, você tendo uma alimentação com maior diversidade, não necessariamente tirando a carne. A grande transição para uma nutrição vegetariana não é retirar a carne, e sim aprender o que você vai colocar no lugar. Então, antes de tirar a carne, é você realmente colocar leguminosas, oleaginosas, você realmente está colocando alimentos que tenha muito mais diversidade nutricional na sua rotina alimentar, e não necessariamente estar retirando apenas a carne, não saber o que coloca no lugar. Aí você vai tirar a carne e vai colocar lasanha, nhoque, e aí vai ganhar gordura e vai colocar a culpa na nutrição vegetariana, né? Então, oh, meu Deus do céu, é o famoso bom senso, né, que ele vem antes de qualquer recomendação nutricional. Bom, pessoal, fechando aqui o assunto de hoje, falando um pouquinho de prática clínica de consultório, o profissional ele deve ser um educador e não apenas uma visão de prescrição, uma visão curativa, porque é isso que eu observo, né? Cada prescrição que nós fazemos, nós precisamos orientar o paciente sobre aquilo e levar uma educação ao ponto de que ele tenha autonomia, que ele tenha aqui uma autonomia para seguir em frente. Se vira, não precisa ficar algemado na mesa do nutricionista a vida inteira. Não deve ter essa visão, e sim, ele deve buscar uma autonomia para saber se alimentar. Ah, viajei e engordei um pouquinho, mas eu sei o que eu faço para recuperar a minha forma física. Poxa, fiz os exames aqui, aumentou um pouquinho o meu LDL. Poxa, mas eu sei onde eu estou errando, eu sei onde eu vou ajustar. E não ter que ficar correndo atrás do nutricionista para tudo o que precisa na vida, né? Então, claro, em alguns momentos nós precisamos
de profissionais específicos cuidando integralmente da gente, mas são casos específicos, um atleta profissional, alguém com uma patologia muito específica, na finitude, muitas vezes, cuidados paliativos. Agora, a pessoa, numa vida adulta, teoricamente saudável, ela tem que aprender a se alimentar para não ficar dependendo de médico e nutricionista e psicólogo o tempo inteiro. São medidas esporádicas. Eu tenho certeza, não lembro aqui quem que falou sobre a mãe, né, de 101 anos, eu duvido que essa senhora ficava indo no nutricionista todo mês, indo no nutrólogo todo mês, indo procurando pelo em ovo, né? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que se for analisar a longevidade dela, vai encontrar algumas situações que são ignoradas. Qualidade de sono, e um principal, felicidade, propósito. Uma pessoa feliz, ela vai ser mais longeva, só que isso não se encontra na clínica, nem de nutrologia, nem de nutrição, nem em outros os fatores que você chega, paga e leva uma recomendação. Isso está dentro de cada um de nós, né? Então, essas recomendações de estilo de vida que são pouco respeitadas, que realmente elas fazem a grande diferença. Mas Bruno, muitas vezes tem colega que não gosta quando eu falo da autonomia, mas esse colega, ele é ruim, essa é a verdade, porque é um colega que não consegue encher o seu consultório com um trabalho decente. Então aparece um paciente, ele gruda naquele paciente, né, que não quer largar mais. Não, mês que vem você volta, porque eu vou te passar uma nova estratégia, e vou te passar um novo negócio, e não sei o que. Gente, o paciente precisa aprender a comer acima de tudo, ele aprender a ter uma autonomia para que emagreça e não engorde de novo, e passar pelo processo. Imagina só que porcaria você tomar um comprimido que você emagrecesse, você não aprendeu nada com aquele processo. Agora, você vamos pegar uma pessoa com 150 quilos, ela vai levar ali talvez uns 2 anos, ou até 3 anos para mudar o seu estilo de vida, mas ela aprendeu, ela vai valorizar aquilo. É igual o sucesso de repente. Eu vejo o profissional recém-formado que quer o sucesso de repente. E se conseguir isso, e muitas vezes esse sucesso é fake, por meio de redes sociais, é depressão na certa, meu amigo. Você está indo para um lado completamente errado. Porque por 2 situações. Se você está preconizando mentira na rede social, dizendo que você é o pica das galáxias e você, na verdade, está ali no começo da carreira, você sabe a verdade. Isso vai te fazer muito mal. Agora, o outro lado. Vamos imaginar que eu pegasse alguém recém-formado hoje e colocasse no meu cargo, tá? No meu cargo de coordenador de pós-graduações, de estar ali lidando com professores que são as maiores referências do nosso país, lidando com milhares de alunos, pressão para tudo quanto é lado. Essa pessoa infarta em uma semana, não tem psicológico para isso. Eu tenho esse psicológico porque eu passei por um processo de 20 anos para estar aqui. Então, é isso que muitas vezes não se entendem quando se busca um processo. É aprender com a dor, aprender com as dificuldades. Eu sei muito bem hoje orientar alguém que acabou de se formar, porque eu já fui recém-formado e lutei muito e consegui conquistar aquilo que eu desejava na época. Então eu sei o caminho das pedras, eu sei a parte boa, a parte ruim, a parte fácil, a parte difícil. Eu consigo orientar, mas se eu não tivesse passado, eu não conseguiria hoje dar essa orientação. Então, seja carreira profissional, emagrecimento, ganho de massa muscular, o atalho sempre vai ser o pior caminho. Sempre vai ser o pior caminho. Nós precisamos de tempo para termos um suporte, até mesmo psicológico, além de todo conhecimento que nós precisamos para nos posicionarmos numa determinada situação. Hoje, eu tenho muitos colegas de profissão que são mais jovens que ficam ali me rondando para eu convidar para algum congresso muito importante. E eu adoraria convidá-los, mas muitas vezes eu vejo que ainda não é o momento, para o bem daquela pessoa. Porque alguém que nunca palestrou para muita gente, subir num palco e bater de frente com 1.500 pessoas, 1.500 profissionais envolvendo todas as áreas relacionadas à saúde, essa pessoa, para literalmente se queimar, é muito fácil. Como que ela não vai passar por isso, nesse sentido de ter dificuldade? Se ela palestrar para 50 pessoas, depois para 100, para 200, para 300, para 400 e for subindo degrau a degrau ao longo de anos. Assim como foi a minha carreira e assim como foi a carreira de todos aqueles profissionais que estarão palestrando no BTFF Conference, por exemplo, que será agora em novembro. Se juntar
quantas horas de palestras cada um de nós ministramos para chegar naquele palco, meu Deus do céu, eu ainda sou um dos faixas brancas ali, se for comparar com alguns outros profissionais que nós temos ali temos ali no corpo de palestrantes. Então é algo que necessita de tempo, de treinamento, de suporte psicológico. Tá todo mundo aí maluco, mas por quê? Porque estão buscando assumir postos antes da hora, estão tentando estão querendo ser aquilo que ainda não estão preparados. É igual tantas histórias que a gente vê de pessoas que ganham fortunas e acabam com aquela fortuna de repente, ou se acaba com aquela fortuna, a pessoa não tem psicológico para administrar tanto dinheiro assim de repente na sua vida. Isso é tão comum, né? Diferente daquele que ano a ano foi crescendo profissionalmente, ou então desde a infância e adolescência teve uma educação financeira muito mais relacionada a isso também, dependendo aí de cada condição de cada um. Bom, pessoal, acredito aqui que tenha alguma informação que tenha feito sentido para você. Mais uma vez, essa semana nós temos início da pós-graduação em Nutrição Clínica Integrativa Funcional. Essa pós-graduação nós temos o conteúdo técnico-científico, mas também nós temos muito disso que estou aqui fazendo de uma maneira informal com vocês. Temos clínicas escolas, onde nós falamos muito de carreira, onde realmente você pode ter uma ascensão de carreira no mundo real e não uma ascensão de carreira fake, né? Como se hoje em dia marketing digital fosse a única solução, né? E isso, sem dúvida alguma, está longe de ser a nossa verdadeira solução, porque estamos falando aqui de uma área de saúde, onde a verdadeira solução é o profissional ter qualidade para atender bem o seu paciente, e aquele paciente estará o indicando para outros, e aí, de repente, vem o tão sonhado sucesso, né? Um sucesso verdadeiro de um profissional real e não de avatares criados em redes sociais. Bom, pessoal, então é isso, um ótimo dia para todos vocês, nos vemos aqui amanhã, valeu!